Pessoal do nono B, tudo bem com vocês? Aqui, eu vou resolver, a lista de exercício aí, esses 4 exercícios que eu mandei para vocês se prepararem para essa de manhã. Então, eu vou resolver aqui para vocês terem ideia de como que é a solução, tá bom? Então, vamos começar aqui com o exercício número 1, né? Esse exercício número 1, pelo primeiro detalhe que eu vou colocar, é que o gabarito dele está errado, tá, gente? O gabarito dele correto seria a letra D. Não, mentira, desculpa, a letra E, 120 km por hora. Mas eu vou fazer ele aqui para vocês entenderem o que aconteceu, tá bom? O que acontece aqui nessa resolução. Então acompanhe comigo. Ao passar pelo Marcos quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista viu um anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Ok? Então, outro dado aqui. Considerando-se que este posto de serviços se encontra junto ao marco quilômetro 260 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média, em quilômetros por hora de. Então eu quero aqui calcular uma velocidade média. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou retirar os dados, Vamos ser metódicos aqui, ó. Então vamos retirar os dados. E aí a gente tem o seguinte, ó. Posição inicial dele é no quilômetro 200, então aqui 200 quilômetros, ok? Ele vai gastar aí um intervalo de tempo de 30 minutos, que é a previsão que o anunciante tem. Isso equivale em horas a 0,5 horas, né? Outra coisa que acontece, a posição final dele vai ser 260 km, no quilômetro 260. Então agora eu preciso determinar qual vai ser essa velocidade média dele, ok? O que vale a gente lembrar? Vale a gente lembrar que velocidade média é a distância que eu percorro, ou seja, o deslocamento, num certo intervalo de tempo. Ok? Então aqui eu tenho um ΔS sobre um ΔT. A velocidade média vai ser ΔS é a posição final menos a posição inicial sobre o intervalo de tempo. Então a velocidade média vai ser a posição final é 260 menos a posição inicial, que é 200, dividido pelo intervalo de tempo, que no nosso caso aqui é de 0,5. Resolvendo esta operação, a velocidade média vai ser 60 dividido por 0,5. Então a velocidade média vai ser 60 dividido por 0,5 dá 120. No caso, quilômetros por hora. Então a resposta correta é a letra E. Ok? Resposta letra E. Dando continuidade então à lista, vamos fazer agora a questão número 2. Questão número 2 está assim: um automóvel mantém sua velocidade escalar de 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos, ele percorre em quilômetro uma distância D. Então, olha só. Os dados que eu tenho. Eu tenho a velocidade, que é 72 km por hora. Eu tenho o intervalo de tempo gasto, que é 1 hora e 10 minutos. E eu quero saber o deslocamento. Só que esse deslocamento ele quer saber em quilômetros. Sendo assim, eu não preciso transformar a velocidade em metros por segundo. Posso deixar do jeito que está. O que eu preciso fazer? Eu preciso calcular quanto que vale 10 minutos em hora. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser transformar 10 minutos em hora. Eu sei que 60 minutos equivale a 1 hora. Quanto que vai equivaler 10 minutos? Faço multiplicação cruzada, multiplico esse por esse por esse. Eu vou encontrar que 60 vezes x é igual a 10. Então x é igual a 1 sobre 60. Sobre 1 sobre 6, Porque eu posso cortar esse zero com esse aqui. Então eu encontro que x vale aproximadamente 0,16. Ok? 0,16 horas. Então eu posso dizer que, na verdade, meu intervalo de tempo é de 1,16 horas.
Tudo bem até aí? Então agora eu vou fazer os meus cálculos, né? Então, ó, a velocidade é a variação da posição sobre a variação do tempo. E a variação da posição, então, é a velocidade vezes a variação do tempo. Então, a variação da posição vai ser 72 vezes 1,16. 72 vezes 1,16 dá um valor de 83 e... 83 e 52. Então, ó, 83,52 quilômetros. Ou seja, eu tenho um valor aqui, ó, de aproximadamente 84 quilômetros. Então, esta aqui é a resposta, né? No caso, letra D da questão número 2. Essa no gabarito está correto. Vamos passar para a próxima questão, galera. Olha só. Questão 3. Para atravessar um túnel, olha só o comprimento do túnel, né? 1.800 metros de comprimento. Um trem de 400 metros de comprimento, com velocidade de 20 metros por segundo, gasta um tempo de... Então, olha só, os dados que eu tenho são o seguinte. O comprimento do túnel, 1.800 metros. O comprimento do trem, 400 metros. Ok? Só ajeitar esse 400 aqui, que ficou meio feio, né? Então, 400 metros. Eu tenho uma velocidade de 20 metros por segundo, eu quero saber quanto tempo eu vou gastar. Ok? E então vamos resolver isso aí. Olha só. A velocidade é o deslocamento no tempo, certo? Neste caso, o deslocamento é o comprimento do túnel mais o comprimento do trem dividido pelo tempo. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. A velocidade é de 20. O comprimento do túnel é 1.800, mais o comprimento do trem, que é 400, e aí eu consigo descobrir o tempo. Eu vou encontrar aqui nessa situação o seguinte, ó. O tempo vai ser 2.200 dividido por 20. Corta esse zero com esse zero. Eu encontro, então, que o tempo vai ser de 110 segundos. Só que aqui, se a gente for olhar, a gente não tem 110 segundos, tem 200 segundos. Isso não é a nossa resposta. Então eu vou transformar isso aqui em minutos. 110 segundos, né, daria um tempo para a gente de 1 minuto e 50 segundos. Porque 1 minuto vale 60, certo? Então 110 menos 60 sobraria 50. Então daria 1 minuto e 50 segundos. Então essa é a nossa resposta. Letra D. Então, o último exercício aqui, pessoal, é o exercício número 4. Ele fala assim, ó, uma lesma percorre 4 metros para chegar a uma flor. A lesma parte de uma velocidade constante de 3 centímetros por segundo. Determine o tempo em segundos a lesma gasta para chegar à flor. Então, olha só, retirando os dados, né, bem metódico para a gente conseguir não ter erro. O delta S é 4 metros. A velocidade é de 3 centímetros por segundo. Ok? E eu vou descobrir aí quanto tempo essa lesma irá gastar. Beleza? Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar, né, esse 4 metros em centímetros, que aí eu fico com centímetros aqui e centímetros aqui da velocidade. Então, olha só, o meu ΔS, que é de 4 metros, é, na verdade, 400 centímetros. Só lembrar que cada 1 metro possui 100 centímetros. E aí a minha velocidade continua sendo 3 centímetros por segundo, e eu vou determinar o meu tempo aí em segundos sem problema algum. Olha só, resolvendo. A velocidade é a variação da posição no tempo. Então a gente vai ter o seguinte, ó. A velocidade 3 centímetros por segundo é igual à posição, que é 400 centímetros, dividido pelo tempo. Ok? Posso cortar esse centímetro com esse. Então eu vou obter o seguinte, ó. O meu tempo vai ser
400 dividido por 3. Quando eu divido 400 por 3, dá um número aí de 133,333 e assim vai por diante segundos. Ou seja, a minha resposta é a letra C. Espero que todo mundo tenha compreendido, né? Façam um exercício aí, recapitule. Qualquer dúvida podem entrar em contato.